Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Salmo. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a sua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la,
resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo Mateus que acabamos de ler. Neste Evangelho é narrado que Maria estava prometida em casamento a José. Porém, antes de viverem juntos, ela engravidou pela ação do Espírito Santo. A atitude de qualquer homem daquela época seria a de denunciá-la. No entanto, José era um homem justo, então resolveu abandoná-la em segredo e não a denunciar, pois provavelmente ela seria apedrejada em praça pública caso fosse denunciada. Porém, para que o plano de Deus fosse cumprido, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José e explicou que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Daí podemos perceber que José tinha uma relação de intimidade com o Senhor e não teve dúvida em obedecer a tudo que o anjo do Senhor lhe havia mandado. José era descendente de homens justos, assim também ele era justo. Uma pessoa justa é aquela que age conforme a vontade do Senhor. Mesmo que não seja fácil tal decisão, a pessoa não hesita em momento algum em cumprir a vontade de Deus. Assim também foi com José. Deixou de lado o seu plano pessoal e cumpriu os planos de Deus. Ajudou a criar o menino, pois o anjo lhe disse: Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Isso tudo se deu para concretizar o que o profeta Isaías havia dito. Ele havia profetizado que uma virgem engravidaria e daria à luz a um filho. Devemos entender que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano para todos nós. Se ainda não aconteceu, é porque não é o momento ainda. Temos de aprender a aceitar a vontade do Senhor. Não temos o pleno entendimento das coisas e por isso nos frustramos quando não alcançamos ainda determinado objetivo. Devemos nos espelhar no exemplo de José. Ele era um homem de bastante fé e não relutou em obedecer à vontade do Senhor. Para ele, um sonho foi suficiente para saber a vontade de Deus e fazendo com que tomasse a atitude correta. Importante que não nos desviemos do caminho de santidade e que tenhamos sempre a capacidade de aceitarmos a vontade de Deus e sejamos fiéis à palavra. Gostaria que comentassem sobre o Evangelho de hoje. Por aqui encerro a reflexão. Peço a vocês que deem o like e se ainda não se inscreveram no canal,
que se inscrevam. Assim, essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.